A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio? O Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Atenção você de Paracatu, Minas Gerais! Aumente suas chances com sorteios exclusivos para você. No próximo domingo, dia 3 de fevereiro, o Cidade de Prêmios estará sorteando uma moto Pan 125. Basta contribuir com a Guarda Mirim que você estará participando do sorteio de R$1.000 no primeiro e no segundo prêmio. No terceiro prêmio, um ano de supermercado. No quarto prêmio, uma moto Honda Pan 125 zerinha. Isso mesmo, uma moto Honda Van Zero. E não para por aí não. No Giro da Sorte, tem 60 giros no valor de R$50 cada. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. Sorteio ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Subiu para 84 o número de mortes confirmadas em decorrência do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Próxima legislatura da LMG deve retomar debates sobre legislação mais rigorosa em relação à atividade mineradora no estado. E o promotor de justiça disse que o legislativo teve oportunidade, mas preferiu se omitir. Temos informações sobre o estado de saúde da médica pediátrica que foi encontrada presa ao filtro da piscina da casa dela aqui em Paracatu. Novo serviço dos Correios promete facilitar compras em sites nos Estados Unidos. Pesquisa indica que mais da metade dos adolescentes passa pelo menos 12 horas por dia ao celular. Esporte, escolinha de futebol do Paracatu desperta talento e descobre futuro promissor. Hoje tem Paracatu e Gama pelo Candangão 2019 e os jogos da rodada do Campeonato Mineiro. Polícia. Filho agride o próprio pai no Paracatuzinho. Homem é encontrado morto no bairro Alto do Córrego. E aumenta o número de furtos de motocicletas em Paracatu.
A polícia alerta para os devidos cuidados. Agora, no seu Jornal da Cidade. Boa tarde para o papai e para a mamãe, para o filhinho e para a filhinha. Boa tarde para o titio, para a titia, para o vovô e para a vovó. Boa tarde para toda a família que nos acompanha pelo site mbnews.tv.br, pelo facebook.com/mbnews e ainda no canal Jornalismo Paracatu no YouTube. Gente, o caso lá de Brumadinho está cada dia que passa um pouco mais complicado. E agora a gente começa esse primeiro bloco falando praticamente todo ele sobre esse assunto. Subiu para 84 o número de mortes confirmadas em decorrência do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesses óbitos, 42 já foram identificados pelo IML. Outras 276 pessoas ainda estão desaparecidas. Os trabalhos continuam intensos, tanto no resgate às vítimas como no amparo às famílias afetadas pela tragédia. Em Belo Horizonte, o Ministério Público anunciou que vai tomar providências legais para resguardar as vítimas desta tragédia. O desabafo de Marcos é o grito de muitos mineiros. A Vale soltou um comunicado que ela está cuidando da saúde dos trabalhadores dela. Quero dizer à Vale, os trabalhadores morreram soterrados no seu restaurante, porque ela estava na zona de inundação do empreendimento. Toda empresa tem o que a gente chama, de dam break. Eles têm que apresentar esse estudo. E eles sabiam que se ocorresse um rompimento de barragem, aquela região ela estaria submetida ao risco. Eles fizeram o risco calculado e, portanto, são absolutamente responsáveis pelo alto número de vítimas que teve nesse caso. O Ministério Público de Minas Gerais reuniu representantes de vários órgãos ambientais para criar uma parceria. A ideia é atuar contra o descaso do poder público com relação ao setor da mineração. Tem duas questões que são extremamente estratégicas e que estavam naquele relatório que não foi aprovado. É o seguro, que tem que ser recolhido por todas as atividades minerárias e econômicas, e é a questão locacional e a desativação de rejeitos com água. A gente tem que passar a usar o rejeito seco, que o potencial de dano e de impacto passa a ser muito menor. No caso da barragem de Córrego do Feijão, o Ministério Público já conseguiu bloquear 10 bilhões da Vale para ações emergenciais, tanto ambientais quanto socioeconômicas. O governo de Minas conseguiu mais 1 bilhão. São medidas que tendem a amenizar os impactos de um desastre que poderia ser evitado. O sistema atual ele está tendo uma repetição de tragédias. 2011, Herculano, 2015, Mariana, 2019, agora Brumadinho. Então, a gente não funciona. Simplesmente a gente ter centenas de óbitos já demonstra isso. No ano passado, a Assembleia Legislativa rejeitou um projeto de lei que aumentaria o rigor no licenciamento das barragens, o que evitaria o mar de lama. É lamentável que aqui em Minas Gerais a Assembleia Legislativa tenha perdido a oportunidade de aperfeiçoar sua legislação e de servir de espécie de vanguarda para o Brasil. Algumas mudanças foram feitas aqui, algumas delas, por exemplo, por decreto. É fundamental, e eu me refiro aqui à proibição de construção de represas de montante, então é importante que isso seja transformado em lei, e nós vamos, em contato com o Ministério Público, com a Força Tarefa, procurar aproveitar tanto esse projeto de lei que foi rejeitado, como também outras ideias que já estão surgindo aqui no âmbito do Ministério Público e das demais entidades envolvidas nessa força-tarefa, para apresentar e tentar aprovar projetos de lei que tornem a legislação mais protetiva da vida. Nós também não queremos que, diante dessa tragédia, seja aprovada uma legislação que ela não garanta segurança e também um licenciamento adequado para as barragens. Então, estamos atentos a isso. O desastre de Mariana e agora esse de Brumadinho reacenderam mais uma vez o debate em torno de uma legislação mais rigorosa em relação à atividade mineradora em Minas Gerais.
Um projeto de lei, nesse sentido, tramita na Assembleia, mas no ano passado foi rejeitado sob o argumento de que poderia inviabilizar a atividade no Estado. O ano legislativo recomeça em breve e o assunto deve dominar as discussões legislativas. A barragem de Córrego do Feijão foi a terceira a romper em Minas Gerais desde 2011. No ano passado, na Assembleia Legislativa, havia um projeto de lei que pretendia tornar mais rigoroso o processo para a liberação de licenças para as barragens. Ele foi aprovado em primeiro turno na Assembleia, mas foi barrado na Comissão de Minas e Energia. O deputado João Vitor Xavier era presidente, foi um voto vencido. João Vitor, por quê que mesmo depois de Mariana, que não era algo tão longe assim, era uma tragédia recente, esse projeto não foi à frente? Porque, infelizmente, as pessoas continuam tratando como acidente. Isso não é acidente, isso é crime. Nós temos uma sequência de crimes ambientais no estado de Minas Gerais por um motivo simples, porque as mineradoras elas preferem diminuir a margem de segurança para aumentar a margem de lucro. Todos nós sabemos que esse modelo de barragem ele é inviável do ponto de vista da segurança. Eu não conheço nenhum barrageiro, nenhum engenheiro que tenha coragem de dizer que vai colocar sua família para morar debaixo de uma barragem, ou para dizer e atestar num laudo que essa barragem é 100% segura ad eterno. Não é, porque as barragens elas podem sofrer com falhas humanas, elas podem sofrer com intempéries da natureza, e isso tudo pode levar ao risco. Então, um modelo de barragem que leva a esse nível de risco não pode continuar, por um motivo muito simples, porque hoje nós temos modelos de estocagem de rejeitos que não levam a esse tipo de insegurança. É a estocagem do rejeito a seco. Você faz o processo da mineração, mas depois é drenada a água, e você guarda apenas o estéril seco. Com relação à legislação atual, o que esse projeto ele previa? Quais mudanças? Muitas mudanças significativas. A primeira delas é que as mineradoras terão que funcionar pelo método mais seguro e melhor tecnologicamente, não pelo método mais barato, como acontece hoje. Isso, por si só, eliminaria 99% dessas barragens de rejeito que são construídas. Impede, por exemplo, o alteamento de barragem, que é o que acontece. Apresenta um projeto para uma barragem de 10 metros, quando, na verdade, sabem que no final do processo a barragem vai ter 100 metros. As pessoas estão muito assustadas com o fato da Vale ter um restaurante e um escritório embaixo de uma barragem. Isso é sério, é inaceitável, porque ali mataram perto de 300 pessoas. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas elas não sabem que nós temos barragens em cima de cidades com 20, 30, 40 mil pessoas. E que do mesmo jeito que tivemos uma tragédia agora com 300 vítimas fatais, nós podemos ter uma barragem como a de Congonhas estourando, onde vão morrer 10 mil, 15 mil pessoas. Essa é a realidade do processo minerário hoje em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado, João Vitor. Na sexta-feira, a Assembleia Legislativa retoma as atividades. Alguns deputados foram eleitos pela primeira vez, outros reeleitos, mas o que a sociedade quer é que todos eles trabalhem para acabar com esse mar de lamas que vem devastando Minas Gerais nos últimos anos. O desastre em Brumadinho não foi acidente. Essa é a opinião do promotor de justiça responsável pela apuração da tragédia em Mariana. O rompimento de mais uma barragem poderia ter sido evitado com modificações na legislação e o aumento na fiscalização. Para Guilherme Meneguin, o Legislativo Mineiro teve a oportunidade, mas preferiu se omitir. Passados 3 anos, mais de 3 anos do desastre de Mariana, tramitaram no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, leis para garantir mais segurança das barragens. Porém, esses projetos não foram adiante, os parlamentares, de uma forma muito insensível, não atenderam aos reclamos da sociedade, até as recomendações do Ministério Público, e rechaçaram essas leis. Então, em primeiro lugar, é muito importante ressaltar, a classe política desse país ignorou completamente os alertas que foram acendidos com o desastre de Mariana. Agora, não basta lei para alterar uma realidade, é preciso que tenha uma fiscalização efetiva. Aí vem o papel do Poder Executivo, que é instrumentalizar, contratar pessoal, profissionalizar e dar recursos materiais para que as fiscalizações ocorram. As medidas preventivas, na minha visão, deveriam começar com a proibição desse tipo de barragem, que é a barragem de alteamento a montante, porque essa estrutura ela é muito arriscada, muito perigosa, e ela é até vedada em algumas nações. Então,
Dentre as medidas preventivas, seria proibir essas barragens, novas barragens desse tipo, e obrigar as empresas, né, através de lei, evidentemente, a desmontar, a desoperacionalizar, descomissionar essas estruturas. E o defensor público também concedeu entrevista coletiva sobre o caso Brumadinho. A Defensoria está prestando atendimento às vítimas com foco principal de evitar golpes. Nós estamos agora fazendo atendimento aqui em Brumadinho, em loco, tanto a Defensoria Pública do Estado como a Defensoria Pública da União estão fazendo esse atendimento aqui. E para aqueles que puderem, a Rua Pouso Alto, número 15, é o atendimento da Defensoria Pública da União em Belo Horizonte. Nós temos recebido algumas denúncias a respeito de advogados fazendo aliciamento indevido de pessoas, dos atingidos aqui em Brumadinho. Então é uma denúncia que pode ser feita nos diversos âmbitos. Nós vamos tentar, na medida do possível, tomar as providências necessárias para resguardar a população a respeito da situação. E atenção, hein? No Jornal da Cidade de amanhã nós traremos para você informações sobre as barragens da mineradora em Paracatu, aqui em Ross. A nossa equipe de reportagem nesta tarde participa de uma visita à mineradora. Não perca, hein? E agora as informações sobre o estado de saúde da médica pediátrica que foi encontrada presa ao filtro da piscina de sua casa, aqui em Paracatu. Os bombeiros foram chamados e prestaram socorro. A jovem passou a noite na UTI em estado grave. Lá no local, deparamos com a vítima já fora da piscina. Ela foi retirada por terceiros. A vítima já se encontrava sem sinais vitais. Foi de pronto iniciado os primeiros socorros, as compressões cardíacas. E deslocamos rapidamente ao hospital, onde a mesma permaneceu sob cuidados médicos. Os batimentos dela voltaram assim que a gente deu entrada no hospital e até o momento a gente tem notícia que ela encontra-se estável, porém em estado grave. Tem algumas dicas de prevenção caso isso aconteça em piscinas, em clubes? A dica que o Corpo de Bombeiro pode estar repassando para a sociedade é que nunca adentre nessas piscinas sozinho, sempre com a companhia de alguém. Contratar um serviço de confiança para poder estar fazendo essa manutenção nas piscinas, porque no caso dessa vítima, o que foi relatado para a gente foi que ela estava presa no ralo de sucção e a gente até reparou posteriormente, retornando lá ao local, que esse ralo encontrava-se sem aquela tampa, sem aquela proteção. Então, sempre contratar um profissional de segurança para estar fazendo esse reparo na piscina. Caso alguém aconteça esse afogamento e antes do Corpo de Bombeiro chegar, a pessoa pode fazer alguma coisa para ajudar a vítima? De imediato, quando deparar com esse tipo de situação, tá ligando 193 de imediato. O telefonista vai estar repassando algumas informações, que primeiramente, tentar retirar essa vítima de dentro da água com segurança, principalmente. Posteriormente, estar lateralizando essa vítima para evitar com que ela sufoque com algum vômito ou então alguma secreção que possa estar saindo do corpo da pessoa. E após tentar fornecer oxigênio para ela, com aquelas insuflações via boca a boca mesmo. Sargento, em caso de clubes, é obrigatório ter um salva-vidas naquele momento? Em caso de clubes, em piscinas coletivas, isso vai de acordo com o Código Municipal. É a Prefeitura que tem que estar estabelecendo diretrizes, leis, normas para estar obrigando aos clubes a estar fornecendo esse serviço de guarda-vidas. E posteriormente está fiscalizando para que esse serviço ocorra. E veja depois do intervalo, filho agride o próprio pai no Paracatuzinho. Homem é encontrado morto no alto do córrego e aumenta o número de furtos de motocicletas na cidade. Já já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.